Fabrício, vamos lá. Pergunta básica. O que seria a inteligência emocional? Inteligência emocional, primeiro, é um termo que ele vem muito de Daniel Goleman, né, que é um psicólogo e escritor, foi muito tempo colunista do New York Times, hoje não mais, mas ele não é o pai da inteligência emocional, só para deixar claro aqui, né? Ele é um escritor que trouxe o tema, reaveu o tema aqui, mas o pai da inteligência emocional, eu pelo menos, pode ser uma corrente minoritária, considero Aristóteles, o filósofo, né, grego. Inteligência emocional não é uma habilidade para lidar melhor com um juiz, com o Mário, com o Matheus ou com o doutor Henrique. É uma habilidade para lidar melhor comigo mesmo. Isso é muito importante. Autoconhecimento? Não, envolve o autoconhecimento, mas não se resume só nisso. Tá. Eu acho que o autoconhecimento já é o suficiente para você saber que você precisa melhorar sua limitação. Você precisa da inteligência emocional. O autoconhecimento é a revisão que a gente tem em um texto, praticamente. A inteligência emocional é como se fosse uma nova inteligência. Nós temos o QI, quociente de inteligência. Ultimamente, no mundo, já não está sendo levado em consideração, principalmente na China e nos Estados Unidos e na Inglaterra. Não leva mais em consideração isso numa contratação. Está levando o quê? É melhor eu ter um gênio que estraga uma equipe inteira, ou é melhor eu ter um funcionário que cumpre o mediano e agrega com os outros? Que se chama o quociente de inteligência emocional. O Q, né? E isso estava discutindo na questão da seleção, né? Da seleção brasileira do último jogo. Exatamente. Falou, tem um problema de inteligência emocional ali em algum momento, né? Porque fez o gol lá contra a Croácia, os caras fizemos o gol, vamos pra cima. Daí tomaram o gol, daí foi pros pênaltis, os caras destruíram. Eu não sei, mas uma inteligência emocional coletiva... Ou a falta de um líder, talvez, de alguém que... por esse lado. Como o doutor Henrique disse, e agora o doutor Matheus, uma pessoa, ela consegue contaminar um ambiente. Primeira matéria de uma faculdade de psicologia. Ambiente afeta o organismo afeta o ambiente. Uma pessoa contamina esse podcast. Ele estraga o podcast. Concordam comigo ou não? Sim. Pode estragar o podcast? Cara chatão, cara... vem aqui para rivalizar. Para brigar. Né? Então vem aqui como inquisição. Sim. Na seleção brasileira faltou o quê? Faltou um líder. Uma pessoa ali para chamar a consciência de todos e falar, gente, recua, vamos tocar bola. Eu diria até, já que a gente falou da seleção brasileira, que para mim foi um fator preponderante para o Brasil quando ele tomou o gol de empate, foi a prepotência. O Brasil, eu sou o melhor. Eu fiz 1-0, eu faço outra hora que eu quero. Eu sou Brasil, vou ganhar. Brasileira. Diferente do que foi a Croácia. O Brasil é o melhor. Nós estamos aqui para tentar fazer frente ao melhor. Sim. Não que por eu ganhar que eu sou o melhor que ele. Sim. Não, eles continuam sendo os melhores. Mas ter a humildade. E quando foi para os pênaltis, para mim, naquele momento, aí sim, acho que a inteligência emocional, o estado emocional dos jogadores estava lá embaixo. Até porque já vinha com aquela imagem de que aquele goleiro pegava pênalti. O goleiro era pegador de pênalti, Então, eu vou bater contra um goleiro que pega pênalti. Sim. Mesma coisa que a gente estava conversando antes de começar o nosso podcast, sobre um julgamento em que você tem um advogado que não tem experiência de júri. Não tinha inteligência emocional preparado para um júri. Para um júri, com um promotor de justiça que estava com mais de 1000 júris naquele... Altamente experiente. Então, ele já entrou derrotado. Sim. Para o debate. Ele não entrou com... Não, a minha tese é melhor do que... Não, ele se sobrepõe a ponto de chegar a dizer que se sentiu intimidado pelo promotor. Sim. Então a pessoa, nesse momento, ela já está derrotada. E eu entendi que o Brasil, na hora dos pênaltis, ele já entrou derrotado. Foi o que eu li. Ele já perdemos nos pênaltis. E qual seria a forma ali técnica, com base em psicologia, psicanálise, para tentar remediar isso no atleta? Tá? Em vez dele se concentrar no goleiro que pegou tantos pênaltis, ele se concentrar na carreira dele. Quantos gols eu já fiz? No momento que ele está caminhando ali, quantos pênaltis ele bateu, ele usar a reminiscência, a memória. A memória ela pode ser inimiga de você lembrar que esse goleiro pegou tantos pênaltis que você viu no noticiário. E também ela pode ser sua amiga. Quantos pênaltis eu já bati? Quantos pênaltis eu já fiz? Verdade. Por isso que, na minha opinião, o primeiro a bater não que deveria ser o Neymar.
mas algum jogador com Muito mais bom. experiência do que o Rodrigo, O cara que fez tem a muito gol já. primeira Copa do Mundo, entrou no segundo tempo, não tinha... Não, é verdade. Até um fato que é interessante, quando eu joguei muito futebol. Joguei futebol de salão, fui profissional de futebol de salão. Quando a pessoa pega a bola para bater o pênalti e começa a afastar e respirar fundo, Tá com medo, né? aquilo é um sinal de nervosismo dele total. Ele perdeu total o controle. Sim. Ali você fala, esse vai perder o pênalti. A sensação que tinha é que o Rodrigo já iria perder o pênalti mesmo. E numa audiência, é muito importante para os advogados, para os doutores aqui, no caminho do trajeto. Vocês estão no carro. Utilizar a memória de vocês Imaginando. para relembrar qual que foi a melhor audiência que eu fiz. Sim, a melhor Não, caso. A gente fica em pânico. Qual que é o mais comum? É o comum. Vou pegar um juiz bravo, promotor bravão, vamos ferrar. Que... O comum é sempre imaginar a situação negativa. E o que é inteligência emocional? Você conseguir trazer o controle diante da negatividade, diante de uma situação hipotética negativa que não ocorreu ainda, e utilizar toda a sua memória, a sua experiência para te nutrir. Você fica igual um leão. E no caminho, no trajeto, sendo de Uber, sendo no carro, é um ótimo momento para você nutrir a boa experiência sua e não a má experiência. Vou ficar pensamento negativo. Quantas pensamento positivo. audiências vocês fizeram que foi fantástico? Deu certo, né? Podemos lembrar aqui uma que trazendo. Aquela que você pergunta bem, vai bem, absolve o cliente, fala, pô, absolve o cliente na audiência, sai o cara livre, né? Daí E acho até importante que você tenha essa consciência que se no momento da audiência eu fui mal numa determinada pergunta, numa determinada situação, respirar e voltar para o meu foco e seguir novamente e não se perder. O cara muita E gente não se se perde. perder. O principal, você após a audiência, após a derrota, você fazer uma análise do contexto Em retrospectiva do que do onde que errou. aconteceu ali. Obviamente que nós não somos deuses para fazer e nem mágicos para resolver tudo, né? Mas assim, eu acho que essa análise, assim, você se autoconhecer Olhar, né? naquele momento, olhar para si em face daquele contexto é muito importante. Principalmente nas derrotas. Porque quando você ganha, na você fala, eu derrota sou que o você máximo. foda, Eu sou foda, sou Na melhor derrota é advogado. onde eu errei para eu Você aprende corrigir. mais, né? Aquele caso você ia ganhar, você perde. Esse tema, doutor, trouxe muito importante aqui. É muito fácil o ser humano fazer uma tese. Qualquer um faz uma tese. Fazer uma antítese já é difícil. Sim. E fazer uma síntese, aí, É mais difícil, a história é outra. Sim. Então fazer sempre isso de uma audiência que vocês fizeram, que tiveram uma situação negativa ou positiva, até a positiva, você pode ver o lado negativo da positiva e falar, olha, eu vou corrigir isso Se aqui. melhorar isso e tal. Mas sem ser um perfeccionismo cego, porque isso também é transtorno mental. Vai ficar. Ô, Fabrício, mas voltando aqui à obra do Daniel Goleman, que eu acho que é fundamental, é muito importante. Tem duas questões ali que eu acho bem interessante. A primeira é o seguinte, que você já nasce já com a sua inteligência emocional muitas vezes já prejudicada pelo contexto familiar. E Botar pra baixo, a família põe pra baixo, né? as coisas. Até a educação dos próprios pais Sim, pode te escola. condicionar. A minha pergunta é a seguinte: você consegue, por meio de uma terapia, de um assistente, de um psicanalista, consertar essa questão da inteligência emocional? Consertar entre aspas, né? É uma expressão não técnica. E uma outra questão muito interessante até para quem é do júri, a inteligência emocional, ela põe em xeque a questão da legítima defesa. Até por critérios biológicos. Não sei se você pode explicar isso pra gente. O Daniel Goleman, ele falando a respeito das reações em face das agressões, eu comecei a questionar a questão da legítima defesa. Se você pode ter um critério objetivo dentro de uma situação que depende de cada pessoa. Sim. Só para fazer uma brincadeira com essa fala do Henrique, para os familiares, Henrique, vai ser sempre aquele conceito. Se você não prestava quando era criança, depois de adulto não presta do mesmo jeito. É isso aí mesmo. Você é a Mateuzinha a vida inteira, aquele moleque vagabundo. Você falou lá. isso na nossa outra reunião, né? Da questão de cobrar de... Se você não prestar, mas você não vai prestar nunca. Vai. Essa questão, muito antes de Daniel Goleman, teve uma pessoa importante, né? Que era Carl Gustav Jung. O Jung, que a gente compartilha, Jung. Ele trouxe uma questão do arquétipo. O arquétipo é importante. Muitos psicólogos ignoram. Meus amigos, colegas, dá uma estudada nisso, é importante. Vai fazer falta. Quando você pegar um paciente complexo, faz falta. Não vai só na linha freudiana, na linha lacaniana
que no momento você vai se complicar diante do paciente. Jung falou sobre essa questão do arquétipo. Arquétipo é tipo um modelinho que a gente vem pré-fabricado, que mistura papai e mamãe e umas questões sociais, tá? O Daniel Goleman pegou essa história, mudou algum contexto, né? Como muitos escritores fazem, muda de nome ali e se torna um gênio. Faz um livro. Essa base é muito importante aqui, esse assunto que a gente está trazendo. É um pouco complexo a ideia nossa de que estar diante de uma pessoa preparada com inteligência emocional, a gente sempre vai estar perdendo. Né? O cara não é o Rambo, né? O cara ele não é um Rambo. Se nós conseguimos desenvolver a nossa inteligência emocional, ela acontece através de uma ressignificação. Vamos lá, como assim? Um método, vou falar um que é muito clássico. É um método que é repassar os problemas mais complexos que você tivesse. Aquelas discussões que assustou, que te perturbou. Você repassar de uma maneira técnica dentro de um setup de uma terapia, no qual vai refazer aquilo com lógica, com um pensamento mais que o racional, o lógico acima do racional, trazendo os aspectos do quê? O que você poderia ter feito diferente? Ali. Repetindo isso várias vezes, diante de várias discussões que você teve, há uma ressignificação. Tá? Ali a gente cria o que na neurociência fala hoje, a neuroplasticidade. Tá? Que em questões de criminologia está sendo trazida à tona agora. O que isso faz? É fácil fazer com o paciente? Não. Não é fácil fazer com o paciente. Desgasta muito o terapeuta? É um absurdo. Mas é possível. Né? Eu posso falar aqui para vocês, um dos maiores serial killer brasileiro aqui, eu ajudei. Na consciência dele, ele sabe que eu ajudei ele. Tá? Numa ressignificação. Hoje ele mora em Itanhaém e através do contato que ele teve comigo, ele deixou de matar. O que ele vai fazer daqui para frente não é problema meu. Só que faz 4 anos que ele não mata. Um bom convidado. Olha, vai chamar. Agora, essa... Espero que eles não vão matar aqui, então. Espero que eles não vão fazer nada aqui. Não volte aqui. Tô com uma saudade. Não é pra gente, falando, ver uma faquinha aqui assim. Exatamente. Agora, mas é muito difícil essa questão da ampla defesa, né? Dessa questão de legitimidade nossa, emocional, né? Diante de uma agressão, né? Um momento limítrofe, né? Porque o que define a legítima defesa? É a lei. É a lei. Não é não é o Estado. um estudo de tem uma comportamento. crítica, É a lei. Tem uma crítica, inclusive, ao texto legal por ser muito restritivo e não levar em consideração esse aspecto humano da legítima defesa. Sim. Que é o quê? Você não tem como medir com uma reguinha a legítima defesa. Fala, não, você deu um tiro só, você deu 5 tiros. O cara vai lá, dá um tapa na cara do outro vai lá, um descarrega e outro dá um tapa. Ah, você se cedeu. Isso. E aí, você tomou tapa. Quem é a pessoa que levou o Sim. tapa? Você Mas tava aí, onde? Na frente de quem? O tapa foi na frente de quem? Exato. Acabou de falar. Sim. Na frente de quem? Do seu filho de 5 anos? Do seu pai? Qual o significado que tem esse tapa social, né? Esse tapa você apanhava do seu pai na infância? E esse tapa era comum? Sim. Ele te traz alguma coisa de volta, né? Então tem um peso, uma carga ali emocional muito mais forte do que apenas um tapa para um cidadão comum que não sofreu uma violência paterna como o Fabrício. O direito penal, às vezes, por exemplo, quando a gente pega no homicídio, é difícil, né, você mensurar essa situação, como é do motivo torpe, motivo fútil. Como é que você pode definir que naquele instante ele era torpe ou era fútil? Não tem como. Ou se ele impossibilitou a vítima de defesa? Sim. Como é que isso aconteceu? Olha que assunto desgraçado. De saúde mental do advogado, a gente foi pra criminologia. Mas aí, o tema é legal, pô. Não, por isso que eu tô falando. Como que o negócio Conversa de bar, né? A gente bebendo aqui. Ele é muito complexo porque ele estende mesmo. Ele se conecta a outros assuntos e vira uma árvore genealógica. Porque a criminologia é exatamente isso, né? É o estudo do criminoso, da vítima. Então você da vítima e do meio social, né? Tem que imaginar todas as situações.